Sintetizando, com Alê Moreno. A heroína jornada. Ouvirei o chamado da floresta. Escolherei pisar o chão selvagem, incerto, desvelador de segredos. Enfrentarei meus medos. Aventurar-me, encarar dragões, lutar guerras, perder o chão, arrebatar-me, ser arremessada pelos tufões de minha própria imaginação, entender os ventos da verdade, sorvê-los como se colhem flores, belos e cores, mas de sabores, conjurados com minhas próprias mãos, como se eu fosse meu próprio vilão. Deixar-me engolir pela baleia, mergulhar a vida, ouvir meu próprio canto, envolvente provocação, hipnotizante, sereia. Imergir e quase me afogar, sobreviver, voltar, retornar pelo mesmo caminho que mesmo é sem o mesmo ser. A errante que agora sou, resplandece brilho que nunca brilhou, vislumbra o rumo transformada, consumada, amando a si e a jornada, inteira, aliviada, permitida e transbordada, de volta aos braços do maior amor, o que sempre me fez sentido, o que nunca será reprimido, o lume farfalhante d'alma. Poemar no Sintetizando. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Eu sou Alê Moreno e estaremos juntos para mais uma conversa incrível. Mas antes eu peço que você siga a gente no YouTube Síntese DH e também no Instagram Síntese_Educacão. Lembrando que síntese é sempre com Y. Hoje estou com ele, meio homem, meio mito, meio herói, um quarto calabresa, um quarto mussarela, Eurico Conceição Palazzo, que já é repetente neste programa, contando hoje mais historinhas. Ele é o homem das histórias, ele é o homem da ficção, ele é o homem da realidade, ele é o homem que devorador de livros, é o nosso bibliotecário, eu não sei nem dizer o nome deste homem, que é o homem que mais come livros no planeta. Eurico Palazzo, bem-vindo novamente ao Sintetizando. Eu sei que você é um fã incondicional de podcasts, você já declarou isso recentemente, que não vive sem um. Querido, bom recebê-lo de volta neste humilde programa. Espero que esteja feliz para conversar com nossos ouvintes e as nossas queridas ouvintes sobre a jornada do herói. Muito bem, seu Alexandre, o verdadeiro mito, né? Eu sou um mero aprendiz, né? Então, obrigado, Ale, show de bola de introdução, já me diverti demais aqui, já aqueceu a alma, já aqueceu o coração, já estou me sentindo quase um herói, né? Na verdade, e que é o tema que a gente vai trazer hoje aí para debater, né? Falar um pouquinho dessa questão aí da jornada do herói. Então, eu não vou pedir para você se apresentar, porque quem quiser conhecer você, volte nos programas, porque, se eu não me engano, essa é a sua terceira participação nesse podcast, a terceira participação. Terceira participação. Você participou para falar do seu do Creduca, do curso do Da Vinci. Isso. Que você pode depois fazer o merchan. Você também voltou outra vez para falar sobre grifos. E agora você fecha a trilogia, e tem tudo a ver com o livro, para falar da jornada do herói. Eurico, o que é e da onde nasceu essa história da jornada do herói? Vamos direto ao ponto. Vamos direto ao ponto, vamos direto à jornada, então, né? Olha, eu sempre estudei um pouquinho de jornada do herói, já tinha lido alguns livros relativos ao tema,
E quando eu criei a ficção na realidade, sempre teve essa história da jornada do herói aí por trás, né? Eu vou entrar em detalhes daqui a pouquinho. Mas ela começou realmente a ser aplicada no comecinho da pandemia. E veio a ideia de jornada do herói porque me pareceu muito providencial, né? Usar a jornada do herói como um percurso que a gente ia percorrer no começo da pandemia, né? Então começou, a gente teve que mudar totalmente a nossa rotina, o nosso trabalho, o nosso estilo de vida e tudo mais. Então a gente saiu do lugar comum, né, que a propósito é a primeira etapa aí da jornada, e a gente foi colocado, né, a gente foi alçado para um outro plano, né, que é essa história aí da pandemia, onde a gente ainda está fazendo esse percurso, né? Então, a jornada do herói surgiu para a ficção na realidade, que é a iniciativa aí sobre a qual você falou rapidamente, no começo da pandemia. Daí, a partir daí, eu comecei a aplicar o modelo da jornada do herói, porque é um modelo em outros aspectos da nossa vida, que pode ser sobre a ótica pessoal, sobre a ótica familiar, relacionamento, no trabalho e tudo mais, né? A jornada do herói, eu estou provocando aí a audiência como se fosse um teaser, né? Porque eu não falei ainda o que é a jornada do herói, mas eu já estou falando dela, né? Então, e é um ciclo, né, que todos nós percorremos ao longo da nossa vida, às vezes ao longo de um período, às vezes ao longo de um dia só, né, a gente faz o percurso todo da jornada do herói, que no fundo, de certa forma, é uma jornada interna. Então, Quem escreveu e como ela nasceu, me conte as origens da jornada do herói. legal, legal. A jornada do herói é um conceito criado por um filósofo, um pensador, um mitólogo, por assim dizer, norte-americano, chamado Joseph Campbell, que nasceu em 1904 e morreu em 900 finalzinho do século. Eu tenho aqui 1904 até 1987. E o que ele fez, Ale, foi o seguinte: ele resolveu estudar as histórias humanas. E ele viu uma correspondência muito grande entre as histórias humanas e as histórias que a gente encontra na mitologia. Ele começou a estudar a mitologia dos índios norte-americanos, depois ele passou a usar os mitos gregos, e aí ele foi fazendo relação com os mitos egípcios, depois com os mitos hindus. Então ele foi destrinchando as histórias, ele foi relacionando, né, as nossas histórias de vida com as histórias já presentes nas mitologias ancestrais. E depois de muito estudo, ele foi percebendo, e a gente percebe hoje muito claramente, que é tudo a mesma coisa. As histórias vão se repetindo, né? No matter what e no matter where we go, né? Não importa onde a gente vá, quem que a gente escolha. E apesar de a gente ser relativamente diferente, as histórias são sempre as mesmas. É tudo a mesma coisa. O que serve um pouco até de alento para a gente. Você não adianta ficar sofrendo à toa, porque a história sempre vai percorrer esse trajeto, que foi o trajeto que o Campbell, né, conseguiu identificar em todas essas histórias. Então, acho que uma forma interessante de dizer é o seguinte: ele criou uma história, né, ele decodificou, né, ele criou padrões, né, ele criou um modelo, onde uma história representa todas as histórias. É uma história que diz como todas as histórias são mais ou menos assim, né? Então ele fez um círculo onde a gente tem aí três momentos essenciais, diria, né, desse ciclo, que é quando você se afasta de onde você está, que é a etapa 1, depois você se inicia num outro movimento e depois você retorna para onde você já estava, só que modificado. Então, retomando aí sua pergunta, Leo, o que Joseph Campbell fez foi estruturar a história de vida de todos nós, né? Ele criou um modelo
de existência, por assim dizer, a que todos nós estamos submetidos dia a dia, ano a ano, né, ou em algumas poucas horas aí. A jornada ela é dividida em quantos pedaços, não sei se eu posso chamar assim, mas eu sei que ela tem várias etapas. Você quer nomear isso ou você quer ficar num campo mais generalista? Conte-nos tudo. Eu acho que podemos fazer as duas coisas, Ale. Então, a gente, como eu falei, né, a primeira etapa é a separação, é aquele momento que você se descola da sua realidade. Depois a gente tem os três grandes blocos, né? Então, a separação, iniciação e o retorno. A iniciação se dá início quando alguma coisa acontece e você recebe um tal de chamado, que é o que eles chamam de, né, é aquele primeiro the first call, né, o chamado para a aventura, que muitas vezes as pessoas reconhecem esse chamado por algum grande evento que acontece na sua vida, mas não precisa ser exatamente tão assim apoteótico, catastrófico. É como se fosse um telefone que toca, sabe? E você vai lá e atende o telefone. O Homem-Aranha, por exemplo, recebeu esse telefonema quando a aranha o pica. Ele fala assim, poxa vida, agora eu posso me permitir ser algo mais. Esse chamado às vezes acontece quando um parente querido morre, ou quando a pessoa sofre um grande acidente, ou ela de repente acabou de casar, mas recebe uma oportunidade de trabalhar, né, em Singapura, né? Então são momentos em que você recebe um chamado e depois você opta ir ou não ir, tá? Mas é aquele grande momento onde você fala assim, pô, tá na Mas hora pode de... ser uma coisa simples. Eu estou ouvindo você, desculpa te interromper, só para pensar no Claro. chamado aqui. Eu lembro quando eu vendia adubo, eu era tipo um auxiliar de uma pessoa que ela dava as palestras sobre fertilizantes. Tá. E eu lembro onde foi a minha primeira palestra, estava no Rio de Janeiro, na Serra lá de Teresópolis lá. E a menina que dava a palestra, ela ficou doente. E eu estava sentado na cadeira, ela falou assim, eu não tenho condições de dar palestra hoje. Eu falei, mas eu nunca falei, nunca dei palestra. Inclusive, eu preferia ficar sempre escondido no bastidor. E aí ela falou, não tem opção, você tem que ir. Esse foi o chamado, assim, para eu me colocar no palco. E depois que eu fui lá falar, ela nunca mais falou, porque ela falou assim, não preciso mais de você, eu não preciso nem, inclusive, mais desse trabalho, eu posso fazer outra coisa. Eu Olha estou só. tentando lembrar a história da minha vida, que não é, porque não é uma grande movimento, assim, eu só levantei e fui falar sobre um tema lá de produtos, porque não precisam ir para Singapura, né? Pode ser uma coisa, ou pode ser assim, cara, tem um Perfeito. convite para uma palestra, você topa falar? É esse meio, eu estou tentando dar nome aqui para as coisas, tipo, se joga porque você foi chamado para participar de alguma coisa aqui e aceitar e começar esse movimento. Porque eu posso também não aceitar, mas na verdade esse chamado vai ficar batendo na minha cabeça de alguma maneira, imagino eu. Exatamente. Não, você Já pegou, tirou... começou a transformação, nem que eu fique pensando sobre ele, já começou o movimento. Não, e o que você falou faz muito sentido. Duas coisas que você falou, né, foram muito interessantes. A primeira delas é que não precisa ser uma grande coisa. Agora, a segunda, é o que você falou, né? O telefone toca e você pode não atendê-lo, mas ele vai tocar de novo. E ele vai tocar de novo, e ele vai tocar de novo, né? Você pode continuar fugindo, mas ele vai tocar porque é o seu chamado. E você tem toda a razão, porque eles falam o seguinte, uma coisa muito interessante. Para a mente bem preparada, um simples sinal desse que você recebeu te leva a fazer o movimento. Para a mente que não está preparada, o chamado às vezes vem como uma machadada na cabeça. Então, eu acho que o ouvinte deve ficar curioso para isso, porque a gente tem que ficar atento, né, Ale? Porque o telefone vira e mexe, ele toca. Então, a gente tem que estar atento. Agora, se você nunca está atento, aí vem um machado na sua cabeça e fala assim, meu amigo, olha só, você está recebendo um chamado. Então, essa é a primeira etapa que é que ele leva, que é a que leva o nosso herói para dentro da floresta, por assim dizer, né? A floresta é um elemento literário, um elemento cinematográfico muito forte, né? Então você entra na floresta
E tem uma coisa interessante sobre essa metáfora da floresta. Se você, na hora que você está entrando na floresta, você vira um caminho para dentro da floresta, não é esse o caminho que você tem que levar. O chamado para a aventura é um chamado, acima de tudo, de descoberta, né, de riscos. É aquele chamado que vai te levar a enfrentar uma coisa chamada medo, né? Então, por isso que a segunda Posso ir para um etapa, lugar mais simples? Estou pensando em coisas mais simples, tipo. eu estou indo para a floresta. Não, na floresta mesmo. Estou pensando em coisas mais de um menino ou de uma menina, tipo, o primeiro beijo, a primeira, sabe, esse primeiro, mudar de escola para uma turma que eu nunca fui. Acho que tudo isso tem a ver com esse chamado que eu estou tentando encontrar no simples também, né? Isso, nossa, que era um puta de um desafio, assim, nossa, o que é o primeiro beijo, como vai ser? Vai ser um fiasco, vai ser uma tragédia? Ou como vai ser mudar de escola? Será que as pessoas vão me receber, me acolher? E de repente eu tô lá sentado naquela cadeira e tô tendo que enfrentar esse caminho, que é um caminho completamente desconhecido. Essa floresta que eu vou ter que abrir uma nova trincheira de amizades, de possibilidades, de encontros. Tô louco aqui, Eurico? Não, você tá me ajudando muito aqui na minha fala, né? Trazendo um pouquinho mais, de repente, para a realidade. Você pode me contratar, eu faço com você esse curso. Vai. Tá bom. Fica o seu escada. Fica o seu escada. Você é o Didi Santana. Didi Mocó e eu sou o Dedé Santana. É sempre uma descoberta, né? Então pode ser o primeiro beijo, pode ser o primeiro pulo na água, a primeira vez que você faz uma viagem para o exterior. É o contato com o desconhecido, né, Ale? Tem uma historinha que eu vou contar que tem a ver com a descoberta, né, de quem você é, na verdade. Né? Porque é isso, né? Você é colocado, de repente, numa cilada, numa floresta, numa nova escola, ou, sei lá, o casamento, né? Eu gosto dessa coisa do casamento, né? Como é que vai ser agora, né? Daqui para frente. Então, tudo isso é o aceite, é o chamado. Agora, antes de eu contar a história, por que a gente recusa ao chamado? Porque a gente tem medo do desconhecido. E muitas vezes a gente recusa uma coisa que a gente gostaria, hein? Isso é um fator psicológico muito interessante. Você recebe o chamado, você acha até que você deve ir, mas a vida confortável é muito boa. Né? A vida confortável é muito bonita, tá tranquilo. Então você muitas vezes opta por ficar no seu lugar habitual, no seu lugar comum e não embarcar na jornada, né? E tudo bem, é uma escolha, mas você não faz a jornada. Por isso que aí aparece a figura do tal do mentor. E fica uma provocação até aí para o Alê, né? Se você, aí, ouvinte, consegue identificar algum mentor, aquele cara que, teoricamente, te deu um pontapé na bunda e te lançou para dentro do rio, sabe? Eu estou com medo da água, a água é fria. E aí o cara vai lá, não vai. Sabe aquele carinha que vai fazer bungee jump, né? Você fica com medo de pular, né? E aí o cara te dá aquele empurrãozinho. Ou aquele cara que está no avião com você quando você vai fazer o primeiro pulo de paraquedas. Você vai, você compra o ticket, olha que interessante, você compra o ticket, você paga, você bota toda a roupa, você entra no avião, mas a hora que você está lá em cima, assim, nem a pau, Juvenal. Mas aí esse cara vai te dar aquele apoio, e o apoio é muito interessante. Então, aí a gente encontra a figura do mentor, que a gente encontra em inúmeras histórias que a gente já assiste. Então, você vê ali, sei lá, Harry Potter, ele acha, olha, você é um bruxo, você vai agora para a escola de bruxos. Ele fala, não, eu não vou. Imagina, como assim, sou bruxo? Sou bruxo. Eu não vou para lugar nenhum, está ótimo aqui. E não estava, mas né, você passa até a acreditar que onde você está ótimo, porque você tem medo de enfrentar o desconhecido. Né? Você tem a Katniss Everdeen de Jogos Vorazes, que também recebe chamado. Você tem o Homem-Aranha, você tem o Batman, que recebe aquele chamado quando os pais dele são mortos, né? Ele se vê ali, né, sozinho e tal. Então é importante também a gente contar com a ajuda. A jornada do herói mostra para a gente também a nossa vulnerabilidade.
não tinha pensado em falar nisso, não, mas deixa muito claro, né? Que a nossa vida cotidiana, o nosso mundo ordinário é muito confortável, mas a gente tem que sair dele. Todos nós, e aí eu vou partir para uma lenda da Tailândia, que todos nós somos ouro, né? E aí a história é do Buda de ouro da Tailândia. Então tinha um monastério, é muito interessante essa história, tinha um monastério na Tailândia, na beira das águas lá que banhavam a baía, e tinha um Buda de ouro lá, né? Mas essa baía, de vez em quando, o monastério recebia ataques das civilizações ali costeiras e na periferia. Então, os garotos que viviam nesse monastério, com medo de que o Buda fosse destruído, saqueado, maltratado, etc., eles pegam o Buda e colocam uma massa de argila cobrindo todo o Buda, sabe? Uma argila suja e tal. Então, eles cobrem todo o Buda, que era de ouro, cobrem esse Buda de argila. Dito e feito, né? Os invasores vêm, atacam o monastério, andam por lá, vê o que eles podem conquistar, etc. E vem esse Buda. Mas esse Buda é um Buda sujo, estava nascendo umas plantas já, sabe, do Buda, do meio da argila, tal, não sei o quê. Foram embora. Outras civilizações vieram ali e o Buda se manteve intacto. Algumas centenas de anos depois, ninguém mais sabia que ali tinha um Buda de ouro. Era simplesmente um Buda de argila. Até que um garoto está um dia ali de joelhinho, né, meditando na frente do Buda, quando cai um pedaço de argila da mão do Buda. E o garoto levanta assim a cabeça e olha, começa a descascar algumas partes desse Buda, e fala assim, nossa, o Buda é de ouro. Ele chama todo mundo e tal, e eles começam a limpar o Buda, e aí eles veem que o Buda era realmente de ouro. E aí encerra a parábola. O que mostra para a gente, a metáfora é muito interessante, né? Que a gente nasce puro, a gente nasce com conhecimento, a gente nasce brilhando, a gente nasce ouro, a gente nasce, né? Com todas essas qualidades que a gente tanto admira. Mas a vida vai maltratando a gente. E a gente começa a acreditar que isso é branco, isso é preto, isso é certo, isso é errado, isso é normal, isso não é, isso é A, isso é B, 2 mais 2 é 4, etc. Então, isso vai endurecendo e a gente fica, de novo, encapsulado, né, numa argila, como se nós fôssemos esse Buda de ouro, mas nem nós sabemos mais que a gente é. Então, a chamada, né, para você entrar na aventura do herói tem muito a ver com essa história do Buda de ouro também, que está escondido dentro de cada um de nós. E nesse caso, o mentor pode ajudar a gente, talvez, encorajar a descascar esse... Porque, na verdade, quem vai tirar a casca, a casca de argila é a gente mesmo. Sim, sim. Mas acho que o mentor, o tutor, ele tem um papel de, talvez, encorajar esse voo aí, né? Para quebrar essa casca de argila. Fico pensando um pouco nisso, que acho que esse é um... Assim como, por exemplo, um terapeuta pode ajudar, ou um processo de facilitação, ou um professor, ou alguém querido, ou às vezes alguém que você vê uma vez na vida, mas que você falou uma frase assim, caraca... porque ele não precisa estar ali presente diariamente, né? Porque é mais fácil encontrar, eu acho, que essa presença constante daquele que só passou e deu um recado. Fico lembrando do mestre dos magos da Caverna do Dragão. Eu acho que o mestre dos magos é esse tutor aí, né? Que eu não sei se ele mais ajudava ou confundia, mas assim, ele estava ali com esse papel, assim, de trazer uma ideia, um pensamento que às vezes não era muito claro para organizar essa ideia toda. E às vezes, a gente tem até um mentor disfarçado, né, Lê? Nem sempre um mentor é aquele cara que chega até você para te dar um conselho. Às vezes ele é um vilão, às vezes ele é um inimigo, às vezes ele é um concorrente seu que te fala alguma coisa que de repente dói, mas aquilo funcionou como uma faísca aí para te impulsionar, né, para frente. Então, eu acho que é um convite a você se revisitar e tentar tirar essa casca da argila aí. Que não é fácil.
Eu tô andando, por exemplo, quando eu tive burnout, pra mim o burnout eu tava forrado de casca de argila, assim, grossa até, né? E algumas pessoas me trouxeram assim, você vai ter que cutucar essa história aí, vai doer, né? É igual tirar casquinha de machucado que ainda não tá fechado de vez, né? Vai sangrar, então às vezes sangra mesmo. Mas quem tira é a gente, né? Não é o outro. Sim, o Dr. Joe, que é o meu mestre, assim, um cara que me ajuda muito, ele fala, se você sabe o caminho de ida, você sabe o caminho de volta. Para uma doença, inclusive, né? Tanto que às vezes eu pergunto assim, a acupuntura cura? Ele fala, não, a acupuntura não cura, não. A acupuntura facilita. Quem vai se curar é você, não é? Sim. É um recurso no meio do caminho, mas ele não é a cura. Porque tem gente que vai esperando sempre sessões milagrosas do tipo, isso é muito louco, né? Na medicina. Fala, o cara ou a mulher se maltratou a vida toda por alguma razão. E ele espera que em 5 sessões de acupuntura ele seja curado. Exato. Então, eu tô querendo trazer que esse momento da jornada que eu tô ouvindo de você é uma fase profunda, né? É uma fase dolorosa também, imagino eu. Não é uma fase para eu sair do outro lado diferente, que é o que você falou, eu volto para a jornada, eu volto lá no final de outro jeito. Eu vou ter que passar de um jeito provavelmente que é mais doloroso, né? Doloroso não precisa chorar, sofrer, mas é mais doloroso, não é leve. Sem dúvida. Olha, eu acho que você tem toda razão, não acho que seja nada fácil, não, né? O herói, é só a gente assistir os filmes, né? Não é fácil para o herói. O herói, além de tudo, tem a semântica da palavra, né? Eros, que vem de amor. Então, ele é essencialmente altruísta também. Então, ele faz tudo aquilo para a transformação dele, claro, mas quando ele volta, ele tem um compromisso com a comunidade de onde ele veio, né? Porque o herói é altruísta, né? A palavra-chave do herói é amor. E isso é muito importante também. Mas, retomando a coisa da dor, é a borboleta que sai do casulo e, parafraseando Nietzsche, fala o seguinte, né, que a cobra que não troca de casca, de pele, né, may perish, né, ela padece, a cobra que não troca de pele. Então, é muito interessante esse percurso aí da jornada, porque a gente aprende muito. Acho que a ideia é a gente se identificar com esses momentos, né? Tem uma outra historinha muito legal também do tigre que vivia com as ovelhas, né? Eu acho muito interessante também. O tigre vivia com as ovelhas e estava lá comendo capim, e era um tigre. Então, assim, poxa vida, e está lá, mas numa boa, né? Ele não conhecia outro mundo. Até que um outro tigre passa perto daquele bando de ovelha, ele olha assim e fala assim, meu Deus, o que você está fazendo aqui? Ele pega o tigrinho pelo braço, como se fosse um mentor, né? Pega, tira ele dali à força e leva ele até uma poça d'água. E fala aqui, olha aqui, ó. Olha aqui. Aí o tigrinho olha para a poça e fala assim, nossa, eu sou um tigre, né? Eu não sou uma ovelha. E aí esse outro tigre enfia um pedaço de carne na boca dele, aí ele come, aí vem uma energia inesperada, e aí aí ele consegue rugir como um verdadeiro tigre. Então, rompeu-se ali. A vida das ovelhas virou um inferno a partir desse instante, mas tudo bem. A história é sobre o tigre, é sobre as ovelhas. As ovelhas agora vão ter que se virar, né, cara? Vamos ver que não dá para viver. Começou a jornada das ovelhas agora. Pois é. Tá, mas aí a gente entrou na floresta, vamos lá, vamos avançar, nós vamos ficar até a 50. Bom, aí é o seguinte, depois que você recebe a ajuda do mentor, a gente passa pelo primeiro limiar, que é como se fosse um primeiro desafio que você vai ter, né? Uma primeira porta. Já vou casar, bom, beleza, aceitou, vai casar, tá aí, agora você tem que passar pela porta da igreja, né? Então seria o primeiro limiar. Depois que a gente passa pelo limiar, você começa verdadeiramente a aventura e alguns elementos interessantes aparecem aí, que são os primeiros testes, os primeiros desafios, com quem você pode contar, com quem você não pode contar, quem que é legal, quem não é legal, quem que você tem que superar, que medos você vai enfrentar, né? Então, ali aparecem os dragões, aparece o cara que te protege, aparece aquela donzela que te recolhe dentro da cabana dela e tudo mais. Então, trazendo até para o mundo dos negócios, aí é quando você já aceitou o desafio
e agora você tem que lidar com aquela miríade de possibilidades aí para dar sequência na sua jornada. Espero que por enquanto, esteja claro aí, tá? Eu vou passar rapidamente, tá, Lê, pelas próximas etapas, que depois eu quero falar de uma coisa chamada Bliss. Eu acho que é muito importante aí da gente falar hoje aqui, né? O que é Bliss, né? O que é essa palavrinha em inglês aí? E vou deixar até para o ouvinte, de repente, pesquisar, né? O que é Bliss. Então, fecho aspas, vamos dar sequência aqui nas outras etapas. Então, você passou por alguns testes, e aí acontece uma coisa muito doida ali. Você já está nesse novo mundo, você já entrou na aventura, mas você precisa de um momento de reflexão, que é aquele momento que você fala assim, poxa vida, e agora? Será que eu estou indo no caminho certo? Será que é isso? Onde que eu fui me meter? Sabe? Então, é aquela pausa para a reflexão que todo herói também tem. Então, a gente pode olhar aí nos filmes que é aquele momento de recolhimento que acontece mais ou menos quando uma pessoa entra numa... O nome dessa fase, ali, chama o ventre da baleia, ou a caverna interna. É quando o herói entra em... Ele fala assim, puxa vida, e agora? Né? Eu preciso ir no terapeuta. É como se o herói precisasse do terapeuta. Mas ele não tem, né, terapeuta, porque ele é um herói. Então ele entra numa caverna, ou ele se deixa engolir pela baleia. Tem alguns mitos que mostram até A isso. história do Gepeto do Pinóquio na baleia, então, é inspirado aí? Sem dúvida, sem dúvida. E aí ele volta transformado da experiência, né? Hércules se deixa engolir por um monstro e aí ele consegue matar o monstro de dentro para fora. Então é um momento muito bacana, esse da viagem interna que todos nós temos, que é aquela meditação, que é aquele, e agora, né? Para onde eu vou? Então é muito importante também essa etapa aí. E aí depois a gente começa, então fez Valente Baleia, passa pela próxima provação, que é o seu grande desafio, recebe a recompensa, e aí você começa o caminho de volta, já uma pessoa relativamente transformada, e, né, se apresenta para a comunidade como uma pessoa agora propícia, né, e preparada, né, para uma nova realidade que esse próprio herói conjurou, né, ele mesmo. Para o ouvinte entender isso mais facilmente, é a jornada do Harry Potter. Olha que interessante, né? Ele está ali na casa dele, chegam até ele vira um herói, né? Ele não queria ir, ele vai, passa toda a aventura, luta, né? Mata o Voldemort, o que ainda viria a ser Voldemort, e a hora que ele volta para casa. Exatamente, né? Ele passa um ano, um período escolar, e ele volta para a casa dos tios, totalmente transformado, né? Empoderado, porque agora ele sabe o que ele é, e tenta aos pouquinhos aí mudar a vida na casa dos tios. Mas o que eu acho que é o mais interessante, que eu vou retomar aqui o assunto, é o seguinte: o que Harry Potter descobriu, né, no comecinho da jornada dele? O bliss, que eu falei agora há pouco. E o que é bliss, ouvinte? Bliss não é felicidade, não é êxtase, não é alegria, é aquele algo que te faz sair da cama todo dia, mesmo com esse frio. E eu vi um cara dizer que eu segui a definição de bliss para mim, que mata a pau, que é o seguinte: o que você não consegue deixar de fazer? Essa pergunta para mim é maravilhosa, né? Beleza, você agora está aí, ó. Você não tem, tá tudo bem, a sua vida está garantida, por exemplo, né? Mas o que você não consegue deixar de fazer? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer para que a sua vida tenha significado, tenha sentido? Isso é o seu bliss, B-L-I-S-S. E a jornada do herói nada mais é do que você reconhecer o seu bliss e se permitir ir atrás disso que você não consegue deixar de fazer.
O Eurico, na Jornada do Herói, ele fala da história do Elixir, é isso? Tem a ver com isso? A volta com... A volta com o Elixir, né? Elixir. Esse é o Bliss, talvez seja esse? É a sua volta transformada, né? Que você volta com uma espécie de propósito realizado. Esse que é o Elixir, né? O retorno com o Elixir é a transformação que se concretiza e você traz de volta para o mundo ordinário, para sua família, para seus filhos, para sua casa, para o trabalho, o que quer que seja. Você volta com esse algo a mais, com esse Elixir, que pode contribuir com essa sociedade onde você está inserido, né? Como se fosse um amor exaltado, recheado de propósito, né? Esse é a transformação se dá a partir do reconhecimento desse seu propósito, né? Que sem ele definido, você não consegue nem entrar na floresta. Ô, Eurico, se você tivesse a possibilidade de conversar com Campbell, sentar com ele numa mesa de botequim e conversar sobre a jornada do herói, o que você proporia para ele para rever a jornada? Se ele, você é o mentor de Campbell e aí você vai dar um toque para ele rever a jornada. Qual seria a sua proposta? Essa é a famosa saia curta, né, Ale? Para os ouvintes saberem que você faz isso, né, com seus entrevistados. O que eu sugeriria para ele rever a jornada do herói? Complicada, hein, essa pergunta, hein, Ale? Bem complicada. Eu acho que a gente podia ter a jornada da heroína, né? De repente. Me passou pela cabeça aqui, eu acho que cabe, né? Porque o mundo está mudando. Então, e o Brasil tem apresentado aí sérias preocupações no que diz respeito a essa coisa do feminino, das minorias, etc. e tal. Então, de repente, a jornada do herói tem um caráter aí um pouco exclusivo, apesar de que eu não acho, né? Eu acho que independente do sexo aí, a jornada do herói ela representa toda a humanidade, né? Seja gente rico, pobre, homem, mulher, preto, branco, índio, árabe, não importa. Mas você também não é obrigado a sugerir nada, você só pode, de repente, andar com ele na floresta e vamos que vamos. Exatamente. Então, eu acho que se o Campbell estivesse vivo, de repente, ele ia levar em consideração essa questão aí do feminino, porque os desafios estão diferentes, a gente tem aí... Mas em inglês a palavra está escrito como? Porque em inglês existe essa distinção? Existe heroine, existe a mulher também, herói, heroína, né? É verdade, existe. E ele escreve no masculino. É The Hero's Journey. Eu acho que há algumas publicações aí já falando dessa coisa da jornada da heroína. Fica aí a minha sugestão. É que a jornada da heroína tem um duplo sentido que pode levar para outro lugar, a pessoa pirar no cabeção achando que heroína é outra coisa. Pode ser, né? Pode ser. É só ter força. Quase uma viagem na alucinação, se for a palavra, for levado no sei lá, pé da letra. Eu fiquei pensando aqui, como que ele desenha a jornada? Ela é um círculo ou ela é uma espiral? Interrogação. É um círculo, exatamente. É um círculo. Que eu acho que poderia ser uma espiral, né, na verdade, mas ela é representada mundialmente por um círculo. Eu estava falando com um amigo meu chamado Ari, né, que fala que podia ser uma espiral, né, que você vai passando, mas você está subindo e tal. Mas a representação é circular, mas com o detalhe de que a gente volta para o mesmo ponto, mas transformado, né? E a gente não pode também analisar só porque é uma figura circular que a gente volta para o mesmo lugar de onde a gente saiu. Porque não volta, né? Basta a gente ver da nossa conversa de hoje aqui, de meia hora, né? Que meia hora atrás eu era uma pessoa. Hoje eu já não sou mais a mesma. Apesar de agora, né? Meia hora atrás, e o Alê também não. Então, a jornada do herói tem uma relação direta, eu estou pensando aqui, com a tendência atualizante do Carl Rogers, que a gente fala tanto, assim. Eu fui me atualizando nessa jornada, me transformando em outra coisa, né? Não falando se essa coisa é melhor ou pior, mas eu vou me transformando, eu vou me atualizando, independente da minha vontade de aceitar o chamado, porque esses chamados são constantes, assim, são diários, o nosso telefone toca todo minuto.
eu acho. Uhum. Pode ser um e-mail chamado, pode ser um telefone, pode ser uma pessoa, pode ser uma frase que você lê na parede, eu acho que pode ser um monte de coisa. Nossa, pode ser um filme que você vê e fala, caraca, olha, foi Sim, dito aqui, um livro que a gente lê e fala, meu Deus, essa frase aqui. exato. Acho que tem tantos chamados, e acho que é o convite a reconhecer que isso é um chamado, né, Eurico? Acho que você está falando assim, porque os chamados vão acontecer. Agora, Uhum. outra coisa, assim, eu reconheço que isso é um chamado, eu me percebo em qual lugar da jornada, porque eu posso estar, e aí é uma pergunta, eu posso, mesmo eu sendo eu posso estar em vários lugares da jornada ao mesmo tempo? Sim, 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 sem dúvida, em diferentes esferas, né? Você pode estar num momento muito bacana, recebendo o chamado aí, né, na esfera profissional, e pessoalmente você está de repente estagnado ou vice-versa. Eu acho que a gente vive em determinados momentos. O importante, acho que acima de tudo, é tentar perceber que essa hipnose coletiva, né, que nos prende no nosso ambiente confortável, é o antagônico do aceite ao chamado, né? Essa coisa de você ter um emprego, trabalha numa empresa, numa corporação, e aí todo dia, que é o 9 to 5, e aí você bate o sino e volta para casa e come a comida industrializada, no dia seguinte você faz. Então, essa hipnose coletiva, ela nos cega, inclusive, para a possibilidade da gente ouvir o chamado, né? Eu acho que esse que é o grande, um dos maiores desafios é isso, porque a gente vive hipnotizado, ancorado aí pela mídia, pelas pessoas, né, da coisa, tenho que ter, tenho que trabalhar, tenho que ter, e aí você fica numa outra, essa rodinha assim que é complicada, porque essa é a rodinha do coelho, né, e o chamado é exatamente o oposto a isso. Tem um exemplo legal de um baterista de uma banda chamada Fleetwood Mac. Ele, desde criança, o pai dele colocou ele na escola e ele falou para o pai dele, falou assim, não, eu não vou para a escola. Eu não vou para a escola, porque eu quero tocar bateria, é o que eu gosto de fazer. E bateu o pé com o pai dele e foi embora, né? E eu acho que é isso aí que você está provocando também. Mas, na verdade, a história da Alice tem muito a ver com a jornada do herói, né? Sim, Muito tem alguns clássicos, né? A história da Alice é super jornada do herói, o Mágico de Oz é super jornada do herói, Guerra nas Estrelas é super jornada do herói. Assim. Se a gente pegar, inclusive, os clássicos do cinema, todos, né, tem muito de jornada do herói, porque Campbell conseguiu identificar os padrões. Então, é tudo igual. A menina vai daquela tempestade, pronto. Aí ela conhece o leão, conhece o homem de lata, não sei o quê, piriri, piriri. E aí, ó, já que você trouxe o assunto, olha que interessante. Como é que a Dorothy, né? É Dorothy o nome da menina, né? Como é que ela volta para casa? Ela bate os dois calcanhares assim, né? Toc, toc, ela volta. Agora, essa coisa dela voltar do toc, toc ali, sempre esteve presente com ela. Desde quando ela sai do mundo comum, ela sempre estava com o tamanquinho e ela poderia fazer aquilo, né? Toc, toc, e voltar. Mas ela não sabia disso. Ela teve que passar por toda a jornada, né? Para depois falar, agora sim. Aí ela bate e volta. Então, é um E a tema. Alice, que eu sou apaixonado pela Alice, quando ela volta para o mesmo lugar, ela volta para o mesmo lugar, para o mesmo momento, inclusive, né? Exato. Mas ela volta enxergando o mundo completamente diferente, né? Porque o mundo Completamente. continua lá. Exato. Mas o olhar dela para esse mundo que ela habitava, muda totalmente. Acho que essa é a grande mudança que rola. É um pouco do Neo do Matrix também, né? Tem muito disso, assim. Eu acho Totalmente. A mudança é interna. Fundamentalmente, ela é então, interna. a bolinha, acho que é azul e vermelha, né? Isso. Que oferece, não lembro se é azul ou vermelho, que oferece um pouco dessa história, né? Vamos mergulhar em qual caminho você quer, o caminho que você conhece, tanto que ele fala isso, que é o caminho que você conhece, ou você quer entrar nessa floresta desconhecida e vamos trilhar esse lugar. Exatamente. E aí ele toma a pílula vermelha. Inclusive tem um livro, viu, Ali? Eu não lembro o nome do autor, agora chama A Pílula Vermelha, que conta a história do Matrix, a relação dele com o Morpheus, né? Inclusive Morpheus é muito interessante. Por que ele chama Morpheus?
Então, Morpheus, nesse caso aí, tem a ver, inclusive, com morfina, né? Se a gente quiser extrapolar um pouquinho a questão aí da jornada. Não, a gente já passou por heroína, por morfina. Esse é o programa tóxico. Não, brincadeira. Muito bom, muito bom. Ô, Eurico, quem Claro. quais os seus heróis morreram de overdose, seus inimigos estão no poder, ou você tem um herói que você ainda ama? São tantos personagens que a gente gosta muito, né, Ale? Estou pensando aqui de alguns livros que eu li. Eu gosto muito de um herói que é um dos heróis da sua filha, que está naquele livro maravilhoso que se chama Extraordinário, né? Aquele garoto ali é um garoto incrível. Og. Exato. August, né? No livro o nome dele é August, e é muito interessante, que é uma jornada de herói também, onde ele acaba celebrado pelos coleguinhas de sala, que no começo da narrativa, né, maltratavam muito esse garoto. Então esse é um grande herói, e tem um outro herói que eu gosto muito, que eu conheci em um livro chamado Mayombe, que conta a história de uma guerrilha no interior de Angola que lutava contra os portugueses. E o comandante dessa guerrilha tem o nome de Sem Medo, que é o nome de guerra dele. Esse personagem é bárbaro, ele empodera todo mundo, ele relativiza as punições, ele é um líder no sentido mais contemporâneo possível da palavra, sabe? Aquele hands-on, como falam. Então, esse é um outro personagem que eu gosto demais. Assim. E, para encerrar, eu amo de paixão a Anne Within Me. Quer heroína mais legal que ela? Fala sério. Que menina autêntica que segue à risca a procura pelo bliss, né? Ela é pura, ela é autêntica, ela é genuína e genial, por que não, né? Para quem não sabe, esse filme está no Netflix, é uma série, né? Anne Fui. É isso o nome? Anne com E. Anne com E, é isso aí. Tá na Netflix e vale muito a pena para quem quiser ver a série. É uma série muito gostosa de ver, um mega envolvente, você chora para dedéu. Eurico, você tem livros para recomendar para quem quiser mergulhar mais na jornada do herói? Tem, né? Acho que tem. Jogos Vorazes, da Suzanne Collins, eu acho que é um livro muito legal, que retrata bem a questão aí da jornada do herói. O próprio livro Extraordinário, da R.J. Palácio, foi um livro que eu citei aqui, que eu acho que vale muito a pena. Os Três Mosqueteiros é um livro que eu gosto demais e que mostra aí a jornada de vários heróis, né, concomitantemente, acho que vale também muito bem. Coraline, sua filha de repente deve até conhecer, né, do Neil Gaiman, acho que é um livro bárbaro que mostra relacionamentos interpessoais aí, e muitos outros, viu, Alene? Você começa a falar aqui de livro, não paro nunca mais. E os clássicos, né? Todos os clássicos que você já citou, além do próprio Campbell, que vale a pena ler, né, que eu acho que para entender a jornada, tudo. Tem até filme dele, tem algumas entrevistas legais no YouTube, tudo para quem quiser conhecer. E tem um dia para falar, isso é super importante, então, é um documentário no YouTube chamado Finding Joe, Encontrando Joe. É um documentário de 1h30, inclusive é longo, mas é muito bom. E por que chama Finding Joe? Você assiste o documentário inteiro, você não sabe por quê, né? A hora que acaba o documentário... Você vai dar spoiler, é isso? Não vou. Não ia, mas não vou mais. Você ia, você viu? Você ia acabar com a jornada do herói / heroína. Você ia destruir o sonho, o chamado, já iria pro Beleléu. Então, quem quiser saber, porque eu, por exemplo, não vi, você já fala assim, você destruiu. Então, eu vou deixar no descritivo Finding Joe, é isso? Finding Joe. Muito Joe. Bom. Me dá o link, depois eu deixo aqui no descritivo para a galera. Tá bom. Eurico. Muito bem. Qual o seu bliss? Ser escritor. Eu preciso publicar meus livros de contos, e eu estou convencido de que essa é a minha jornada daqui para frente. Eu continuo trabalhando com a ficção na realidade, trazendo a literatura para a nossa vida, né, pessoal, profissional, etc.
Mas inclusive esse ano de 2021 está sendo um ano bem interessante, que eu entrei na floresta aí da literatura de verdade, tenho estudado muito sobre isso, tenho escrito umas 2 horas por dia, todo dia, e esse é o meu bliss. Esse é o meu bliss. Você sai como da sua trilogia, no Sintetizando, você sai como dessa nossa prosa aqui, meu querido? E como as pessoas te encontram? Sempre engrandecido, olha, os bate-papos com você aí são muito legais. Você, não sei se você sabe disso, mas você, sob a ótica da ficção, na realidade, você foi uma espécie de mentor para mim. Não, o Alexandre Moreno é um cara muito bacana, o ouvinte aí já deve saber disso, que é uma pessoa que acredita. E eu acho que ao longo da nossa jornada a gente precisa procurar pessoas que acreditam na gente. Além da nossa crença em nós mesmos, uma pessoa ao lado que acredita na gente pode fazer toda a diferença. Então, eu gosto muito de conversar com o Ale, é um brother aí, um parceiro, acima de tudo, que eu gosto muito. Então, o papo foi super enriquecedor para mim, muito legal poder explorar isso tudo com os colegas aí. Como as pessoas te encontram, e eu quero fazer mais uma pergunta, que música você pede para representar a jornada do herói, para a gente acabar em alto astral? Eu sou o Eurico, mas eu me apresento muito como ficção na realidade. Então, no Facebook, eu sou ficção na realidade, no LinkedIn, eu sou Eurico CP, de Conceição Palazzo. Então, eu sou esses 2 elementos aí em todas as redes sociais. O Eurico CP, mais como escritor, e a ficção na realidade, como a empresa que traz a ficção para a nossa realidade aplicada à nossa vida. Esse sou eu. Muito prazer, galera. Mas você, afinal, é ficção ou realidade? Interrogação. Qual música você pede, Eurico? Pega aí, Zé Cabaleiro, Flor da Pele. Canta um pedaço. Ando tão a flor da pele, qualquer beijo de novela me faz chorar. Nossa, uma coisa sensual aqui. É um herói sensual, Eurico, sensualizando, no Sintetizando, isso tudo. Terminamos essa jornada do herói Eurico. O nosso herói não morreu de overdose, mesmo tendo citado heroína, morfina, flor da pele, arrepios e tudo mais. Ele não se perdeu na floresta, estamos todos juntos trazendo esse elixir do saber para os nossos ouvintes. Eu espero que vocês tenham curtido viajar conosco nessa caminhada incrível. Eu amei, Eurico, amei. Tive momentos de epifania caminhando com você nessa floresta, tive várias ideias. Eu queria falar um palavrão, mas não vou falar. Foi incrível, amei demais. Para quem curtiu caminhar comigo e com o Eurico pelas florestas e trilhas do herói e da heroína, por que não? Sigam a gente aqui no YouTube, no Síntese DH e também no Instagram, Síntese_Educacão. E seguimos assim. Eurico, beijo, meu amor. Te amo. Valeu. Obrigado, Ali. Um abraço. Ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão à flor da pele que teu olhar, flor na janela, me faz morrer. Sintetizando com Ale Moreno.